Amém? Vamos lá, Esdras capítulo 1, do 1 ao 7. Eu quero falar nessa noite sobre despertamento espiritual. É um milagre isso acontecer. Diga comigo, despertamento espiritual é um milagre. E se é milagre, quem é que pode fazer? Somente Deus, só Jesus, só o Espírito Santo. Nenhum homem pode produzir avivamento, despertamento. Só o Espírito Santo. Vamos ler. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo e de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que resta em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, com ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá, de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado, coisas preciosas, fora tudo o que quiseram dar voluntariamente. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitrate, que os entregou, contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Vamos andar. O iPad é grande demais, né? O iFolha, então, glória a Deus. Queridos, a questão do avivamento, a questão do despertamento, ele sempre acontece quando há uma grande necessidade. Nenhum despertamento, nenhum avivamento, ou um renovar espiritual acontece quando tudo vai bem. Não é assim. Ao longo da história bíblica, ao longo da história dos avivamentos da igreja moderna, desde o ano 300 para cá, sempre que houve um avivamento, é porque houve uma degradação. E o produto final dessa degradação sempre aparece na condição moral da sociedade. Quando a sociedade ela revela um quadro de apodrecimento, principalmente na área sexual, quando você vê uma sociedade mergulhando nisso, é sinal que a qualidade da igreja, da vida espiritual está falhando. Porque todas as vezes que Deus decide trazer juízo na terra, a situação final é a degradação moral na questão da sexualidade. Nos dias de Noé, quando Deus trouxe juízo, o que mais se via era a degradação moral no aspecto sexual. E Deus destruiu aquele povo. Nos dias de Sodoma e Gomorra, o que foi o produto final para Deus trazer a destruição foi a degradação da questão da sexualidade. No início da AIDS,
O mundo estava mergulhado no rock and roll, droga, e aí vai sexo. O que aconteceu? Veio juízo. A AIDS, ela é juízo devido a essa falta de freio moral na sociedade. É evidente que isso depois atingiu pessoas inocentes, mas a base que trouxe isso foi degradação na área sexual. O que mais estoura uma casa, uma família, é questão sexual. A ausência dela ou a presença de forma errada. Porque isso quebra o vínculo do nosso corpo com a aliança de Deus. Todo o ocultismo mais pesado trabalha com esse apodrecimento da questão da sociedade, da sexualidade. Isso desconecta muito rápido a ação e o mover de Deus. Isso é triste quando se lê a história. Isso é terrível na história. A história comprova isso. Mas haverá sempre a possibilidade de uma restauração. Sempre haverá a possibilidade da restauração. Queridos, quando a gente pega a história de Israel e você vai olhar as leis, como que era tratado os pecados sexuais? Com morte. Deus mandava apedrejar. Por quê? Era o meio daquilo se tornar algo, o fim daquilo. O que Deus estava querendo dizer, eu não suporto isso, isso fere a santidade. Era a tentativa de Deus de não deixar aquilo virar relativo. A nação ir para o relativismo e trazer destruição para si. Quando Esdras e Neemias vão restaurar Jerusalém, o templo, o muro, quando eles estabelecem o culto, a leitura da lei, o sacerdócio, o Espírito Santo toma Esdras e Deus diz, é para separar os filhos da prostituição, os filhos de nações estranhas. É um dos textos mais dolorosos da Bíblia. Quando você lê Esdras e vê toda a nação reunida numa praça na frente do templo, e Esdras chama os cabeças das tribos e diz, quem tiver casamento misto, casado com gente que não seja da sua tribo, da nação de Israel, pega a mulher, os meninos e devolve para o seu povo de origem. Irmão, o choro, a dor foi grande. E talvez você possa pensar que Deus é mau, por que Deus fez isso? Porque, irmãos, a permanência daquele povo iria degradar como nunca a nação que ele tinha chamado para um propósito específico. E eles liberam em choro, em dor. Os homens que tinham 2, 3 filhos casadinhos ficou viúvo com a mulher viva. E eles voltaram para suas terras e eles ficaram em Jerusalém, lá em Judá. Quando a gente lê isso, a gente precisa fazer uma leitura atual. A gente precisa contextualizar. Para nós hoje, o que é que significa isso? Que nós precisamos ter extremo zelo com a questão da sexualidade. Porque existem algumas coisas do Antigo Testamento que elas passaram para o Novo. Pastor, então ninguém pode pecar sexualmente? Você a gente não quer que você peque não, mas eu sei que vai pecar. Mas nós precisamos ter um zelo quanto a isso. Isso não pode virar uma rotina. Isso suja as nossas vestes espirituais. Isso diminui o avançar da igreja do propósito de Deus. Então, quando há isso numa vida, pessoalmente com uma pessoa, ou com um grupo, ou com uma sociedade,
É hora de Deus manifestar um avivamento. É hora, irmãos. É hora. Eu já conheci igrejas que foram totalmente dizimadas por causa de pecado sexual. Eu já vi 3 igrejas nessa situação. Não sobrou uma alma lá. Não sobrou. Então, a gente precisa ter extremo cuidado com isso. Porque nós queremos ver milagre na nossa casa, na empresa, na nossa vida, na igreja. Nós queremos. Então, se há pecado sexual, é preciso ser tratado. É preciso ser tratado. É preciso. Nós precisamos resolver isso. Então, quando você observar que há situações de degradação, que há situações em que você está precisando de um mover de Deus, você começa a observar pelo que está precisando ser restaurado. O que está precisando ser restaurado. Então, queridos, nós não podemos deixar que algo perdure, sendo que nós temos a solução. Porque um dos frutos do avivamento, um dos frutos do mover de Deus, é que ele causa profundo impacto de arrependimento. Tratar pecado na força do braço, ou por conhecimento psicológico, ou por tentar harmonizar isso com aconselhamento pastoral, não funciona. O que faz trazer verdadeira cura é uma ação de avivamento do Espírito Santo. Por muitas vezes o profeta Isaías foi aconselhado, com certeza. Isaías 6. Mas a Bíblia diz que Isaías humanamente sabia dos seus erros, sabia dos erros do povo dos seus dias, que eles eram um povo impuro, de impuros lábios, e que o profeta entrou naquela maré. Mas ele diz assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono de santidade. As suas vestes e a sua glória enchiam o lugar. E havia anjos, que são os representantes da santidade, que cobria os seus rostos com asas, os pés, e com as outras voava e declarava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então a visão que mudou, que quebrou o coração do profeta Isaías, que promoveu o verdadeiro arrependimento, foi a visão da santidade de Deus. E só há um meio da gente arrepender de qualquer tipo de pecado: é você ver a santidade de Deus, e nesse espelho você ver a sua realidade de queda e de falha. E Deus não faz isso para nos humilhar. Deus não faz isso para trazer prostração. Deus faz isso com um propósito: curar você, perdoar você, reposicionar você para o propósito, e usar a sua vida e envergonhar o inferno. Queridos, Deus quer usar a minha e a sua vida. Por isso Ele é aquele pai que, ainda que doa no seu coração, ainda que o filho não compreenda, Ele corrige, para que esse filho seja uma bênção hoje e uma bênção no amanhã. Hebreus diz que feliz é aquele a quem Deus disciplina, porque Deus disciplina quem é filho, quem Ele ama. Às vezes você vai corrigir o filho, dói mais na gente do que no menino, né? Principalmente se for neto, né? Às vezes a avó e o avô tem que dar uma corrigidinha e tal. Bem que não é o papel, né? O avô é para desfrutar, cheirar, na hora que suja, que é rebelde, devolve para os pais. Vai lá, meu filho, cuida. Amém? Diga: se há avivamento, há necessidades, principalmente
de arrependimento. O despertamento conduz o homem ao altar. Essa é uma característica extraordinária na Bíblia. Quando Esdras, no capítulo 3, reúne o povo, irmão, já tinha várias coisas organizadas. Mas Esdras, quando reúne o povo, quando o povo começa a entender o processo, as coisas, a primeira coisa que Esdras faz, quando vê aquela multidão, que eles iriam voltar para Judá, e que eles estavam levando uma grande fortuna em ouro, em prata e pedras preciosas, e que havia muitos salteadores no caminho deles, que eles tinham muito medo, eles tinham terror de fazer aquela viagem. A Bíblia diz que é que eles fazem? Eles edificam um altar. Diga, todo avivamento leva as pessoas para o altar. Por isso mesmo o povo sentia que precisava de acesso a Deus através do altar. E esse altar é o altar do holocausto, da solução total. Visando o quê? Que eles não fossem destruídos na sua missão em cumprir o propósito de Deus. Então Deus quer que a gente volte no altar do arrependimento, do conserto, para que Ele libere a bênção da proteção, a bênção da prosperidade, a bênção do sucesso para a nossa jornada. Nós precisamos, irmãos, aquilo que é conquistado, que é construído, sem o altar, eu vou te falar uma coisa. O diabo pode tocar, mas se aquilo que você está vivendo, aquilo começou no altar, esquece. Tudo que vai ao altar, primeiro glorifica a Deus. E aí, irmão, o que fica com você, na sua jornada, o maligno não vai tocar. A Bíblia diz que quando eles fizeram esse sacrifício no altar e começaram a jornada, a Bíblia diz que o terror de Deus veio sobre as nações. A Bíblia diz que Jacó fez algo semelhante quando ia voltar. Ele faz um altar, um sacrifício, e Deus sela e diz: vai. Ninguém pôde tocar em Jacó, nenhuma ovelha dele. A Bíblia é clara para dizer o terror de Deus, o povo tremia de medo. O seu pior inimigo, Esaú, que veio com 600 homens para destruir, quando chegou próximo dele, em vez de puxar a espada, abriu os braços. Porque a nossa jornada, o nosso sucesso, precisa começar no altar. Há um princípio na Bíblia, que é o princípio do número 40. Tudo que alguém vai começar, precisa começar debaixo de dependência. Jesus, para começar o ministério, ele orou 40 dias. Há muitas experiências do número 40 na Bíblia. E ele significa muitas coisas, e uma delas é dependência total, absoluta. Era como se Jesus estivesse dizendo: Pai, eu poderia começar, eu sei o que é que eu tenho que fazer, eu conheço o Senhor, mas eu vou ficar aqui 40 dias, até que o vento do avivamento da Tua presença me conduza. Então nós não podemos começar as coisas ou realizá-las sem dependência de Deus. E por que eu preciso de um despertamento, pastor, que me leve ao altar? Porque nós estamos tão acostumados. Vocês conhecem muitos crentes, muitas igrejas. Irmão, boa parte das igrejas não tem mais oração, não. É mais uma reunião social do que um mover do Espírito Santo no culto. Uma igreja pode ter instrumentos maravilhosos, prédio, tudo. Se ela não tiver o Espírito Santo, ela não é um organismo vivo. Ela é apenas uma organização.
e organização nenhuma pode prevalecer contra o reino do inferno. O único ser que Deus disse, que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem, quem é? É a igreja. Mas é uma igreja no aspecto de organismo vivo, espiritualmente vivo. Antigamente, quando alguém ia procurar uma igreja para congregar, sabe qual era a palavra que vinha na frente? Essa igreja tem doutrina e usos e costumes? Era assim. Eu vim do Pará para cá, a primeira igreja que eu fui, eu observei. Quero ver se essa igreja tem doutrina e usos e costumes. E isso foi tão acentuado que chegou a um ponto que as pessoas já não preocupavam. Essa igreja tem o Espírito Santo? Essa igreja tem evangelho genuíno? Ou é uma doutrina baseada em conceitos humanos e em dogmas? Mas eu creio que nesses dias, Deus está chamando a liderança, os que pregam, para pregar um evangelho vivo, um organismo vivo e trazer um avivamento. Eu creio nisso. Porque, irmão, é cansativo um culto de 1h30 se Deus não mover, se Deus não falar. É melhor ir para o estádio de futebol, dar grito, xingar o juiz, a mãe do juiz. Então nós precisamos de avivamento, de um renovo. E esse renovo começa onde? No altar. Deus disse, lá em Êxodo 29:43, que os judeus precisariam de manter aceso o fogo no altar, que era no altar que Deus falaria com eles, dava direção e os abençoaria. Êxodo 29:43 é claro. Deus diz, venha ao altar, eu estarei aqui, eu vou falar, eu vou abençoar. Pastor Eudes, o que é o altar hoje? Espiritualmente, a teologia do Novo Testamento diz que o seu coração, o seu espírito é o altar, seu espírito é a arca da aliança. Mas o altar no aspecto de disciplinas espirituais qual é? A oração. A oração. O congregar num culto espiritual, isso é o altar. Nós precisamos ter um altar no nosso quarto. Nós precisamos chegar no culto e ter um altar de busca. Porque quando alguém ajoelha, ele já começa diminuindo. E com isso ele está engrandecendo a Deus. Amém? Então, todo avivamento começa por um altar. Todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. Essa é uma temática na Bíblia. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, nós vemos isso em 1 Reis 18, no confronto do profeta Elias com os profetas de Baal. Qual foi a primeira coisa que o profeta Elias fez? Consertar o altar. Não dá para enfrentar os desafios contra os demônios, contra o sistema, contra a frieza, contra a pandemia, contra a crise, se a gente não restaurar o altar. E muitas vezes, irmãos, a gente não restaura o altar por uma inspiração do Espírito Santo, a gente é forçado pelas circunstâncias. A gente é forçado. Olha, eu te falo uma coisa. Eu tenho visto muita gente voltar a orar nessa pandemia. Muita gente. Muita gente. Muita gente que tinha até perdido a linguagem da oração, de repente acorda de madrugada e começa a orar, porque crise está batendo na porta. Mas não importa se você foi para o altar pelo Espírito ou por uma circunstância, o importante é você ir para o altar, porque é no altar que a gente vence os demônios. Baal não pode contra um homem e uma mulher que tem a vida no altar. A crise não pode, a bolsa não pode, a economia caída não pode contra um homem e uma mulher que é empresário, que é autônomo, profissional liberal, se tiver uma vida no altar. Cada vez que você consagra mais a sua vida,
Cada vez que se ora mais, lê Bíblia, é como se estivesse subindo o Monte Carmelo. Quanto mais você faz isso, espiritualmente você está subindo o Monte Carmelo. Carmelo na Bíblia é um símbolo de uma vida espiritual crescente. Porque, irmãos, quando a gente tem uma vida espiritual crescente, a gente vence os embates. Toda vez que a Bíblia fala do Monte Carmelo, é momento de crise e de avivamento. O profeta Eliseu estava no Monte Carmelo, alguém morreu. A pessoa que precisava da solução colocou o menino no quarto. E foi para onde? Para o Monte Carmelo, porque lá é o lugar do fogo, lá é o lugar da unção, é o lugar da solução, é o lugar da restauração. Lá Deus ressuscita até os mortos. Eu posso estar subindo no Carmelo todos os anos da minha vida, basta eu manter uma crescente espiritual. Eu estarei indo ao Carmelo. Talvez hoje, quando você subir o mais alto possível na sua vida espiritual, você não vai encontrar Eliseu lá, um Elias. Mas você vai estar numa condição mais íntima com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai revelar os segredos dos céus, o segredo da obra de Jesus na cruz, a autoridade do nome de Jesus, vai te dar sensibilidade para perceber o mundo espiritual, vai te dar autoridade sobre os demônios, sobre a enfermidade, vai te dar autoridade para quebrar grilhões e romper cadeias. Diga: eu preciso do altar e do fogo do Carmelo. Depois que sacrificou sobre ele e orou a Deus, o fogo desceu. E qual foi o clamor do povo? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento ocorreu quando houve o concerto no altar. Aquele povo que estava voltado para Baal, para a idolatria, para o descontrole, quando viu o profeta e o altar e a presença de Deus, todo mundo começou a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Querido, avivamento faz as pessoas voltarem para Deus. Fazem. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já nos primeiros dias, Crônicas, segundas Crônicas 29:3, sabe o que ele fez? Restaurou o altar. Restaurou o altar. A purificação do altar do holocausto, que havia sido substituído por um altar estranho, agora estava restaurado. E você sabe o que é que a Bíblia diz? Que houve um grande júbilo, um derramamento sobre o povo. O estado do povo era profundamente caótico, mas o altar e o avivamento os levantou em cânticos, em júbilo, em cânticos espirituais, irmãos. E eu louvo a Deus porque nenhum avivamento começou com multidão. Todos os grandes avivamentos começaram com uma, duas pessoas que decidiram bater na porta, orar. E o avivamento se espalhou de forma extraordinária. Engraçado que lá em 2 Crônicas 29 diz que quando o altar foi restaurado, eu não sei como, alguém compôs um cântico na hora. E toda a nação começou a cantar um cântico novo. Porque a frieza, a mornidão, as crises, a falta de experiência com Deus, deixa a visão da gente turva. A gente vê tudo como quem está com depressão, preto e cinza, branco e cinza. Irmão, mas o avivamento, essa vida no altar, tem uma capacidade de restaurar ministérios e dons. Quando o fogo caiu no altar, o sacrifício, o povo começou a cantar um cântico novo. Irmãos, que Deus faça isso na sua casa,
que você levante na segunda-feira e não esteja mergulhado no cântico da murmúria, da dúvida, da ansiedade, do medo, da insegurança, mas que você levante amanhã cedo com um cântico novo de fé, de esperança e de fervor espiritual. Que a unção que você vai sair daquela com hoje chegue na sua casa, na empresa, no emprego, alcance as vidas que estão lá precisando de um toque de Deus. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como mandava a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar as festas do tabernáculo e cultuar a Deus, e eles sabiam que isso traria proteção. Proteção. Irmãos, a adoração na igreja não é só porque Deus é digno de toda honra e todo louvor. A oração na igreja, a adoração é importante para Deus agir livremente na igreja. Vocês não têm ideia o quanto é precioso uma igreja que decide adorar profundamente. Enquanto uma igreja adora a Deus em meia hora, Deus faz coisas extraordinárias aqui, na nossa casa, na nossa cidade, e pode fazer até no mundo. Eu conheci uma igreja, e lá eu vi algo muito interessante. O pastor contratou uma pessoa para ensinar o povo a bater palma. Porque você já viu que tem uns irmãos bem desentuados? Oh, irmão, tem duas coisas que se eu fosse ministro de louvor eu não faria. Eu não faria. E é uma dica aí para vocês que são. Duas coisas. Primeiro, no dia que o culto tiver pouquinha gente, não inventa de bater palma não, porque vira uma tragédia. Um bate para o norte, outro bate para o sul. Outra coisa, é o dia que tem pouquinha gente, você parar de cantar e mandar o povo cantar. É trágico. Aí você para e eles param também, porque a voz está muito pouca. Somente com essa máscara aí, ó. É terrível. Mas já vi muito ministro de louvor cair nessa armadilha. Meia dúzia de crente fala, ele está fazendo, agora vocês. Aí, silêncio. Fica a dica aí, ó. Fica a deixa aí. Sempre que restaura o altar, que há avivamento, há grande alegria. Irmãos, e sabia que essa alegria, por ela ser genuína e espiritual, não depende de Deus ter resolvido os problemas financeiros, não depende de Deus ter feito as coisas que a gente quer. Essa alegria é como diz o apóstolo Paulo, ela independe de circunstâncias. Foi essa alegria que Paulo viveu no cárcere, no calabouço. Um homem preso consolando quem estava solto. Porque Paulo estava nesse avivamento, Paulo estava com a vida no altar. Pastor Eudes, o que é que eu posso fazer pelo avivamento? Faça apenas o que você já sabe. Ou faça algo que a liderança te dirigia a fazer. Paulo e Silas estavam presos, Atos 16. Eles precisavam do mover de Deus. Mas naquela condição de preso, amarrado, açoitado, cheio de dores, o que é que eles fizeram? Cantava e orava. Maria estava no jantar lá em Betânia, João 12. Devido a ela ser mulher, ela quebrou um paradigma e ela tinha algo que ela podia fazer. Quebrar a botija de azeite e ungir o Senhor. E ela fez. E aí isso vai na Bíblia. Querido, permita-se mover em Deus da forma que você tem.
Se você ora em língua, se move em Deus orando em língua. Se você sabe fazer outra coisa, é bater palma, é gritar, faça. Se mova em Deus para um avivamento, em adoração para a glória de Deus. Aleluia! É bom demais, né? É maravilhoso. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus na cruz. E para isso o Espírito Santo revela, para isso o Espírito Santo ensina, para isso o Espírito Santo explica, e o Espírito Santo penetra todas as coisas até as profundezas do coração de Deus. Com um fim, levar a igreja a ser viva, liberta e desfrutar da obra da cruz para receber tudo que Deus tem para a sua vida. Tudo que Deus tem para a sua vida. Quando a gente observa a obra da cruz, nós percebemos a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Se você quiser atrair a Trindade dos céus, busca uma vida no altar, uma vida de aliança, uma vida de avivamento. Porque no dia que Jesus veio para a terra, para produzir um avivamento, a salvação, para trazer os céus para a terra, ele não estava só. Ele se deu uma tarefa muito difícil. Ele ia enfrentar religiosos, políticos, impérios, demônios, e aí vai. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele não estava só. E ele só venceu porque o Pai estava, o Espírito Santo estava. Hebreus diz que quando Jesus é colocado na sepultura, e havia uma guerra espiritual terrível, a Bíblia diz que ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito eterno de Deus. Pelo poder do Espírito eterno de Deus. Meu irmão, não importa o seu quadro de prostração. Talvez você está em pecado, sim. Talvez você não consegue nem orar mais. Mas o Espírito Santo está aqui. Jesus já veio e te redimiu e derramou sangue para te perdoar. Você não está dando conta de levantar. Há o Espírito, há um poder do Espírito eterno para te levantar. Timóteo diz, Paulo disse isso, que dependendo do estado da situação, nós precisamos do mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus para nos levantar. Se coloque de pé. Eu estou olhando daqui o quanto que a igreja está bonita. Alguém faz uma foto daqui, só acende para a gente fazer uma foto aí. Faz uma foto daqui para pegar lá atrás. Alguém aí, ó, um voluntário, 1, 2, 3. Faz uma foto aí bonita. Eu estou pensando, irmão, uma hora que acabar esse negócio, onde que nós vamos colocar tanto crente? Que problema bom, né? Que problema bom. Esse é um problema que todo pastor quer ter. Gente que não tem onde colocar. A gente estica a igreja até lá onde estão os irmãos, cobre aquele restante lá, abre aquela parede, vai até lá. Aí leva a parede até no muro lá e abre a porta de lado. Pronto, né? Aí a área de convívio fica de cá, né? Pronto, aí cabe mais aí umas 150 pessoas. Vamos para o altar? Deixa eu falar algo para você. 1 Coríntios 2,10 diz que o Espírito Santo prescruta todas as coisas. Mas ele não faz isso visando nos envergonhar. Ele faz isso visando você não perder o que Jesus conquistou na cruz. Os privilégios. Além de uma vida vitoriosa aqui, a eternidade garantida com Deus.
A Bíblia diz no texto que nós lemos que o Espírito Santo moveu o coração de um imperador, de um rei, de um ímpio, para cumprir o propósito do avivamento. Por que não ele não vai mover o seu coração? Nós estamos vivendo dias que nós somos como as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que são símbolo de uma igreja adequada. Uma igreja adequada é uma igreja que tem espiritualidade e trabalho. Espiritualidade e serviço. É um apoiando o outro, é uma família apoiando a outra. Maria fala da parte espiritual, de dons, de mover, de adoração. Marta fala do serviço, do equilíbrio. A gente tem os céus, mas as coisas na terra estão tudo controlada. Tem que levantar de manhã, tem que trabalhar, tem que estudar. Nós precisamos buscar esse padrão a cada dia mais. Sabe por quê? Uma igreja que tem a espiritualidade e o serviço é um bom lugar para Deus ressuscitar Lázaro. É um bom lugar para Deus ressuscitar casamento, para Deus ressuscitar empresa, para Deus ressuscitar sonhos, para Deus curar enfermos, para Deus libertar cativos. Que nas suas orações você possa dizer: Deus, faz da Igreja Batista Renascer no sítio Santa Luzia uma igreja que tem as características da igreja de Betânia, Marta e Maria, espiritualidade e serviço. E não é serviço porque o pastor está mandando, é porque o Espírito conduz. Você visita sem estar sendo obrigado a visitar, você dá uma cesta básica, você liga para alguém, você lembra de orar, e Deus vai movendo. A Bíblia diz, irmãos, lá em João 12, que vinha gente de tudo quanto é lugar, até de Jerusalém, admirado com a obra de Deus em Betânia, por causa de Cristo em Betânia e do testemunho de Lázaro, porque aonde tem vida, isso atrai as pessoas. Aonde tem mover de Deus, isso atrai as pessoas. Vamos orar nesta noite. Que você possa nessa noite dizer: Deus, eu quero mais fogo na minha vida. Eu quero, Senhor, uma aliança mais extraordinária na minha vida. Senhor, eu quero sair da mornidão. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero a alegria do Espírito. Eu quero tudo que o Novo Testamento diz que o Senhor tem para a minha vida. Se houve cânticos novos para os judeus que voltaram, se houve canção, se houve alegria, porque eles foram para o altar, não vai ser diferente nessa noite para nós. Comece a orar nesta noite. Comece a pedir para o Espírito Santo te renovar, te encher, te capacitar. Peça para Deus te perdoar. Se você tem cometido o pecado, diga para Ele: Deus, eu vou parar, eu vou deixar, eu me arrependo, eu quero consertar a minha vida, porque eu quero experimentar um avivamento, eu quero ser renovado.